Olá meninas, tudo bem? Eu me chamo Vanessa, sou cabeleireira há mais de 10 anos e eu gostaria, gente, de estar falando aqui sobre um assunto de cronograma capilar. Por que eu decidi falar isso? Espero aqui ajudar muita gente com essa informação que eu tenho. Eu tenho andado olhando em alguns grupos aí que eu participo de cronograma capilar, eu sempre gosto de estar vendo, gosto de analisar, e eu vi um grupo, né, tem alguns grupos que eu venho olhando de cronograma capilar caseiro, eu até gosto de estar fazendo bastante receitinha caseira, até ensino no meu canal, né, como se fazer receitinha caseira. E assim, gente, eu me assustei com muitas coisas que eu acabei lendo, alguns relatos, né, e fiquei super preocupada, porque assim, eu sou uma grande defensora do cronograma capilar, porque ele é super importante, em primeiro lugar, para os cabelos da gente. Ó, primeiramente a gente tem que pensar o quê? Por que é importante o cronograma capilar? Para você se manter em pé, vamos imaginar o nosso corpo. Para a gente se manter em pé, a gente precisa de alimento e a gente precisa de água. Os nossos cabelos também são a mesma coisa, ele faz parte do nosso corpo e ele precisa de alimento e de água. E o que é o alimento dos nossos fios? São os lípidos, são o que? As gordurinhas naturais que vêm da fibra capilar, né? E quando ela não chega, né, até o cabelo inteiro, a gente tem que estar repondo aí. E a gente perde, gente, a todo dia, a todo momento, a gente se perde esses nutrientes aí, que são os alimentos dos nossos fios, através de banhos de água quente. A gente também, quando a gente sai lá fora e recebe vento nos cabelos, a gente perde. Quando a gente toma sol na fibra capilar, a gente perde. E por fim, tem muitas ações aí que fazem os nossos cabelos estar perdendo essa nutrição, esse alimento que é tão importante aí para manter os nossos cabelos bonitos e saudáveis. E também com isso, perdendo a nutrição, a gente também perde a água dos fios, né? Que a gente pode estar perdendo aí por chapinha, por escovar os cabelos, não que seja proibido, mas que a gente possa repor essas hidratação aí, né, para estar enchendo aí os nossos fios aí de água. Mas tudo tem que ter ordem e decência, gente. Nada pode ser exagerado. Então, voltando ao começo, só para vocês entenderem. Então, isso foi só para você estar entendendo realmente assim. Mas o que acontece? Gente, existe 5 pilarzinhos que a gente pode se falar na língua do cabeleireiro, tá? São 5 pilares. O que acontece? Existe o cabelo normal, tá? Existe o cabelo ressecado, o cabelo sem brilho, o cabelo poroso e o cabelo que está quebradiço, que está quebrando, gente. Então, para entender, né, esse momento aí da fase do nosso cabelo, é importante você estar diagnosticando corretamente essa fibra capilar para estar fazendo o cronograma capilar correto, gente. Sem diagnóstico, não tem como você fazer um cronograma capilar e achar que vai dar certo, que os seus cabelos vão se transformar, que eles vão renovar a fibra capilar. Então não existe. São esses 5 pilares, né? E conforme, se você tem os seus cabelos normais, o que você vai precisar? De estar hidratando ele, estar sempre mantendo a hidratação correta nos dias certos e quantas vezes for necessário. E se você estiver com o cabelo ressecado, você vai estar precisando fazer nutrições. São nutrições no tempo certo, né? Na ordem correta e por tempo determinado. Né? Se seu cabelo estiver naquela questão já que está no ponto sem brilho, então ele já vai estar precisando aí de fazer cauterização, né? Mas isso será diagnosticado e será dito formas corretas de fazer, em quanto tempo e por quanto tempo é necessário, né? E se seu cabelo estiver poroso, né? O que você vai estar fazendo neste momento? Você vai estar fazendo aí a reconstrução capilar, né? E também será necessário os dias corretos e quanto tempo é necessário para que esse cabelo venha desenvolver e venha criar novamente massa capilar. E se o seu cabelo estiver quebradiço, aí ele já vai ter que fazer um tratamento SOS, uma reconstrução mais profunda aí da fibra capilar, para estar repondo, né, todo o nutriente que ele precisa, toda a reconstrução. Vai ser aí um mix completo, né, para ser feito. E também vai ser preciso ser marcado dias para fazer e tempo determinado. Então, gente, antes de vocês diagnosticarem, né, ou fazer qualquer cronograma capilar, é importante primeiro você saber qual é o seu diagnóstico. Porque, gente, olha, uma coisa que eu sempre falo, que isso é sempre importante, você tem que entender que o cronograma capilar só deve ser passado para um cabelo depois de ser avaliado por um profissional ou por alguém que entende da fibra capilar, para depois tirar o diagnóstico e te dar, né, o tratamento certo para ser passado. Porque, gente, olha, vocês têm que entender em primeiro lugar que o diagnóstico de cada um é único, assim como o histórico capilar de cada cabelo é único. Imagine se eu vou no médico, né, e aí eu estou doente, estou gripada, de repente, e o médico vai lá e me receita, né, um remedinho para mim tomar. Eu fico boa?
né? E depois eu vou lá e passo para minha mãe, passo para minha amiga, passo para minha tia, porque eu acho que elas estão com os mesmos sintomas que eu. Será que vai resolver? Né? Então assim, a gente tem que pensar, gente, isso é muito sério, o cronograma capilar não é para ser feito assim, sabe? Por isso que eu vi tantas reclamações, eu vi até uma moça que colocou o cabelo dela antes e depois de estar fazendo o cronograma capilar, mesmo sendo caseiro, e o cabelo dela estava só os fiapos. Né? Tava pior do que quando ela começou. Gente, não é porque o tratamento é natural que não vai estragar o cabelo. Você tem que saber o que seu cabelo precisa. Porque se você não souber o que o seu cabelo precisa, você pode estar fazendo um cronograma errado. Então é super importante a gente saber realmente o que o cabelo da gente precisa, porque senão às vezes você vai achar que é só hidratação, só nutrição, ou às vezes uma reconstrução, mas sem saber qual é qual que tem que começar primeiro, né? E por quanto tempo, e sabe o que isso vai acarretar? Vai acarretar que você vai nadar e nunca vai chegar a lugar nenhum. O seu cabelo vai continuar do mesmo jeito. Ou até, às vezes, você pode até ficar pior o seu cabelo, como dessa moça que eu falei, de começar de um jeito, ele já tava com as pontas finas, e depois que eu vi lá na foto, ele já tava com a metade do cabelo já tava afinada. Antes era só o começo. Quando ela começou o cronograma capilar caseiro, ela tirou a foto depois, né, de algum tempo já fazendo, o cabelo dela já estava pela metade. Então, gente, é super importante a gente entender nesse momento, porque por mais que os produtos caseiros façam grandes milagres, a gente tem que entender o que tem que ser posto no nosso cabelo. De repente, se você coloca um produto que tem muita queratina, né, a queratina não é para ser usado assim semanalmente, é uma coisa muito séria. Ela só pode ser usada ou quinzenalmente ou mensalmente. E isso tem que ser diagnosticado de acordo com o cabelo, a fibra capilar, se ela é fininha, se ela é grossa, se ela é média, a estrutura. E além disso, gente, tem que saber o grau de danificação que tem nesses cabelos, porque se você não souber, você pode acabar estragando os cabelos. E gente, se vocês quiserem saber muito mais, porque não para por aí, são muitas dicas que eu posso dar aí, né, sobre o cronograma capilar que vai além, muito além. Se vocês quiserem aí, vocês podem me acompanhar no meu canal Rina Matsuri Estúdio de Beleza, né? Vocês podem estar me acompanhando aí no meu Instagram, que é h.matsuri. Lá eu vou estar respondendo, vocês podem estar me perguntando, ou até deixando nesse vídeo aí alguns comentários, né, perguntas que eu vou estar respondendo e vou estar ensinando a vocês como cuidar dos seus cabelinhos em casa, entender qual é a fibra capilar, qual é a sua fibra capilar, o que você precisa, né? Lógico que lembrando que para isso a gente precisa saber o seu diagnóstico, né, capilar, para tá te dando aí o seu cronograma correto. Gente, lembrando que o cronograma capilar só é válido por 3 meses. Depois de 3 meses ele tem que ser mudado. Por quê? Porque o cabelo já chegou a um estágio. Depois desse estágio, a gente tem que pular para a segunda etapa, depois para a terceira etapa, depois para a quarta etapa. E aí quando o seu cabelo chegar ao extremo, que é o fio 100% aí saudável, aí você vai ter um cronograma aí suave e leve que você vai poder fazer aí todos os dias, e o seu cabelo não vai mais chegar na quebra, nem no ressecamento, nem nas pontas duplas. Vai ter aí um cabelo bonito, saudável, cheio de brilho e bem natural, tá? Um grande beijão, espero ter ajudado vocês com essa dica, e se vocês quiserem saber mais, me mandem aí comentários aí que eu vou respondendo, tá bom? E vou fazer mais vídeos aí ensinando pra vocês aí todo o passo a passo aí como cuidar dos seus cabelinhos em casa, tá? Beijos!